Eu descobri a traição dela no pior momento possível, ouvindo sua voz pelo duto de ventilação, rindo de mim enquanto planejava me deixar sem nada. Mas em vez de explodir, planejei em silêncio e destruí tudo que ela construiu com minhas próprias mãos. Você faria o mesmo? Meu nome é João, tenho 42 anos e moro em Lisboa há mais de uma década. Trabalho como consultor financeiro freelance, o que me dá flexibilidade para gerenciar nossos investimentos, ou pelo menos era o que eu pensava. Ana, minha esposa de 15 anos, era a estrela da firma de advocacia onde trabalhava como sócia júnior. Ela lidava com fusões e aquisições, viagens constantes para o Porto ou Coimbra, sempre cheia de energia. Eu ficava em casa, cuidando das finanças familiares, pagando contas e investindo em propriedades que compramos juntos. Ou assim eu acreditava. Tudo mudou numa tarde chuvosa de outono. Eu estava no sótão, consertando uma fiação velha que alimentava o ar-condicionado da cozinha. O lugar era apertado, poeirento, mas eu gostava da solitude. De repente, ouvi vozes abafadas vindo do duto de ar que descia para a sala de estar. A voz de Ana, clara e animada, misturada a uma masculina, grave e confiante. No início, pensei que fosse uma chamada de trabalho. Ela falava de um retiro da empresa em Faro, uma suíte no hotel de luxo paga pelo cartão corporativo. Mas então veio o riso dela, baixo e íntimo. Ele nunca vai descobrir. Além disso, o nome dele não está em nada importante. Meu estômago revirou. Peguei o telefone e ativei a gravação, aproximando-o do duto. O homem respondeu: Você casou com um cara bonzinho, mas ingênuo. Ainda acha que a casa no Algarve é de vocês dois. Ana riu de novo. Exato. Ele cuida das contas, mas eu controlo os trustes e os investimentos reais. Semana que vem, quando ele for visitar a mãe em Évora, a gente pode estender o retiro. Sentei-me no chão de madeira, imóvel, enquanto as palavras ecoavam. Ela mencionou um trabalho extra com o sócio dela, Miguel, o marido de trabalho que ela sempre negava ser mais. Falaram de transferências bancárias que ela fez sozinha, colocando ativos em nome dela via uma LLC que criei anos antes, mas que ela manipulou nos papéis. Meu suor escorria, mas não me mexi. Gravei tudo, 12 minutos de planos, risos e detalhes financeiros que provavam a infidelidade e a fraude. Quando a conversa acabou, desci devagar. Ana estava na cozinha, mexendo no laptop como se nada tivesse acontecido. Tudo bem aí em cima? Perguntou, sem desviar os olhos. Sim, só um fio solto, respondi, voz neutra. Naquela noite, jantei em silêncio, mente correndo. Em vez de confrontá-la, acessei nossos arquivos compartilhados. Lá estavam, trustes alterados, investimentos desviados para contas dela. Meu nome em tudo originalmente, graças aos meus aportes de uma herança familiar que usei para comprar nossa casa em Cascais e um apartamento alugado no bairro Alto. Não dormi. Em vez disso, liguei para o meu antigo contato, o advogado Pedro, que eu ajudei anos antes a evitar uma armadilha fiscal numa fusão. Preciso de um favor, disse. Enviei o áudio e os documentos escaneados. Ele respondeu rápido: Isso é ouro. Vamos preparar uma notificação para a firma dela. Sem alarde, mas irrefutável. O plano se formava: expor as fraudes dela de forma legal, usando os registros para provar que ela falsificou declarações de ativos à empresa, violando regras de compliance. No dia seguinte, Ana saiu cedo para uma reunião no escritório central em Lisboa. Esperei ela partir, então subi ao sótão de novo e puxei a caixa de arquivos escondida atrás de caixas velhas. Ali, cópias de todos os contratos, a casa financiada por mim antes do casamento, o apartamento comprado com lucros dos meus investimentos freelance. Ela os listara como ativos matrimoniais em relatórios internos da firma, inchando seu patrimônio para promoções. Um erro fatal. Meu telefone vibrou, mensagem de Pedro. Enviando para o compliance da firma dela agora. Incluí o áudio editado só para contexto relevante. Ela será suspensa até investigação. Meu coração acelerou, mas mantive a calma. Liguei para um notário amigo e iniciei o processo de divórcio, congelando contas conjuntas.
Não era raiva cega, era justiça calculada. Ana me subestimara por anos, achando que eu era só o homem de família quieto. Enquanto isso, a tensão crescia. Recebi um e-mail anônimo da firma dela, notificação de auditoria interna sobre declarações de ativos. Ana ligou no meio da tarde, voz tensa: João, algo estranho no trabalho. Eles cancelaram minha apresentação. Não disse nada sobre o áudio, mas eu sabia que o pânico começava. Ela voltou cedo, trancando-se no banheiro por horas. Ouvi água correndo, mas nenhum choro alto. Naquela noite, durante o jantar, ela tentou sondar: Você mexeu em alguma conta ultimamente? Neguei, olhos fixos no prato. O ar estava pesado, como antes de uma tempestade. Eu vi o conflito se aproximando. Ela descobriria em breve que o nome dela sumiria dos papéis, e o império que construiu sobre minhas bases desabaria. Mas por enquanto, mantive o silêncio, deixando a dúvida corroê-la. O primeiro golpe havia sido dado, e o próximo viria mais forte. Dias se passaram em tensão crescente. Ana voltava do trabalho cada vez mais cedo, checando o telefone a cada hora. Eu mantinha a rotina, revisava investimentos pela manhã, atendia clientes online à tarde, e à noite preparava refeições simples. Mas por dentro, coordenava com Pedro os próximos passos. Ele me enviou um rascunho de notificação para a firma dela, detalhes das fraudes nos trustes, com provas de que ela alterou documentos para inflar seu patrimônio. Isso vai acionar uma auditoria interna, disse ele. Eles não podem ignorar violações de compliance em uma sócia. Decidi acelerar. Acessei a conta bancária conjunta e transferi fundos para uma reserva em meu nome, usando cláusulas pré-nupciais que Ana ignorava. Ela havia assinado sem ler, confiante de que controlava tudo. Liguei para o corretor de imóveis e iniciei a venda discreta do apartamento no bairro Alto. Venda rápido, mas pelo preço justo, instruí. O comprador apareceu no dia seguinte, um casal de professores interessados em reformar. Assinei os papéis no notário, sem envolver Ana. O dinheiro foi para uma conta separada, longe de suas garras. Enquanto isso, o conflito explodia no trabalho dela. Recebi uma ligação de Pedro à tarde: a firma suspendeu Ana por 30 dias. O áudio provou o caso extraconjugal, e os documentos mostram falsificação de ativos. Miguel, o sócio, está sob investigação também. Ana chegou em casa furiosa, batendo a porta. Eles me tiraram de projetos importantes. Dizem que há uma queixa anônima sobre minhas finanças. Tentei ouvir, mas ela andava de um lado para o outro. É ridículo. Eu construí isso tudo sozinha. Não respondi, só servi chá para disfarçar. Naquela noite, ela tentou acessar os arquivos compartilhados no laptop. Por que o link do traste não abre? Perguntou, frustrada. Eu havia bloqueado o acesso remotamente via software de segurança. Deve ser um erro técnico, menti, enquanto enviava mais evidências para Pedro. Ele confirmou: agora vamos para o conselho da firma. Incluí relatórios de transferências que ela fez sem autorização, violando regras fiscais portuguesas. A pressão aumentava, Ana ligava para colegas, mas as chamadas caíam na caixa postal. No dia seguinte, o golpe veio. Ana recebeu um e-mail oficial da firma: suspensão imediata, com ordem para devolver equipamentos corporativos. Ela me mostrou a tela, voz trêmula. Eles querem me ver amanhã para a entrevista de saída. Isso é loucura. Fui com ela ao escritório no centro de Lisboa, fingindo apoio. No saguão, 2 seguranças a esperavam. Senhora Ana, por favor, entregue o laptop e o crachá. Ela protestou: eu sou sócia. Isso é um erro. Mas eles a escoltaram para fora, sem cerimônia. No carro de volta, ela explodiu: alguém vazou informações. Foi você, João? Você sempre mexe nas contas. Não neguei nem confirmei. Em vez disso, revelei parte do plano. Eu ouvi tudo pelo duto, Ana. Seus planos com Miguel, as fraudes nos trustes. Gravei. Seus olhos se arregalaram. Você mentiu para mim todos esses anos?
Balancei a cabeça. Não menti. Você é que escondeu. Ela tentou ligar para Miguel, mas o número estava bloqueado. Pedro havia notificado a esposa dele, incluindo o áudio editado. Ele sumiu. A firma o demitiu também. Disse ela, voz quebrando. O divórcio avançou rápido. O advogado dela, contratado às pressas, pediu mediação, mas Pedro contra-argumentou com as provas. Os ativos principais estão no nome de João desde o início, ele apresentou. A casa em Cascais, o carro, até o imóvel no Algarve, tudo financiado pela minha herança e freelance. Ana perdeu a custódia temporária de nossas economias conjuntas. No tribunal, o juiz ordenou auditoria externa nas finanças dela. Suspeita de evasão fiscal, decretou. A tensão atingiu o pico quando Ana descobriu a venda do apartamento. Você vendeu sem me consultar? Isso é traição! Gritou ela, invadindo meu escritório. Segurei os papéis da transação. Estava no meu nome. Você o listou como seu para promoção, mas os contratos provam o contrário. Ela sentou, derrotada. Eu só queria subir na firma. Miguel prometeu parceria. Mas as promessas dele evaporaram, a firma processou os dois por danos à reputação. Enquanto isso, contatei nossos amigos comuns. Expliquei a situação calmamente, enviando resumos dos documentos. Um por um, eles se afastaram dela, convites cancelados, mensagens ignoradas. Ana tentou reconquistar contatos profissionais, mas portas se fecharam. Uma ex-colega respondeu, não posso me envolver agora. A firma está de olho em todos. O império dela desmoronava, tijolo por tijolo. Eu via o conflito interno dela crescer. À noite, ela andava pela casa, murmurando sobre começar de novo. Mas eu já havia mudado as fechaduras digitais das contas e transferido investimentos para um traste familiar só meu. Pedro ligou. O próximo passo é a ação civil pela fraude. Ela vai perder pensão e bônus. A napruja subia. Ana confrontou Miguel pessoalmente, mas ele a evitou em um café no Chiado. Fui longe demais, admitiu ela ao voltar, lágrimas escorrendo. O plot twist veio quando Pedro revelou mais. Ana havia desviado fundos de um cliente da firma para uma conta offshore em seu nome. Isso é crime federal, disse ele. A polícia financeira foi notificada anonimamente. Ana recebeu uma intimação dias depois. Eles vão me prender? Perguntou, pânico na voz. Só se não cooperar, respondi. Ela implorou, me ajude a consertar isso, João. Mas o dano estava feito, eu ajudei apenas com o divórcio limpo, garantindo que ela assumisse responsabilidade. A história se complicava. Miguel, pressionado, delatou Ana para reduzir sua pena. Ele enviou e-mails confessando a fé e as fraudes conjuntas. A firma usou isso para demiti-la permanentemente, sem indenização. Ana perdeu o cargo no conselho de uma associação profissional que presidia. Meu nome está sujo em todo o setor, lamentou ela. Eu, por outro lado, reconectei com clientes antigos, expandindo meu freelance. A vingança legal funcionava, ela colhia o que plantou, e a tensão prometia mais reviravoltas. A intimação da polícia financeira chegou como um raio. Ana abriu na cozinha, mãos tremendo, e leu em voz alta, investigação por suspeita de lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. Ela me olhou, acusadora. Isso é por causa do que você fez, João. Você me destruiu. Neguei com a cabeça. Você destruiu sozinha, desviando fundos de clientes para contas offshore. Ela negou, mas as provas que Pedro reuniu, extratos bancários e e-mails com Miguel, a condenavam. Liguei para Pedro imediatamente, avance com a ação civil. Congele todos os ativos dela. No dia seguinte, Ana tentou contra-atacar. Contratou um advogado agressivo, conhecido por casos de divórcio em Lisboa, e pediu uma liminar para bloquear a venda da casa em Cascais. No tribunal, seu advogado argumentou: meu cliente tem direitos matrimoniais sobre 50% dos bens. Pedro rebateu com os contratos pré-nupciais e comprovantes de que eu financiei tudo com herança familiar. O juiz negou a liminar,
provas indicam fraude por parte da requerente. Ana saiu do prédio furiosa, gritando no carro: eles me veem como criminosa agora. A tensão escalou quando Miguel delatou mais. Ele enviou depoimento à polícia, confessando a fé e detalhando como Ana o convenceu a aprovar transferências irregulares na firma. Ela prometeu dividir os lucros, mas usou meu acesso para ocultar, escreveu ele. A firma usou isso para processar Ana por danos, exigindo devolução de bônus indevidos. Pedro me atualizou: agora é oficial. Ela enfrenta multa e proibição de exercer advocacia por 2 anos. Ana descobriu ao receber a notificação no correio, desabando no sofá. Miguel me traiu. Ele era o único que entendia. Eu mantive distância, focando no freelance. Atendi um cliente novo, um empresário do Porto precisando de consultoria em investimentos. O contrato rendeu o suficiente para cobrir despesas legais. Enquanto isso, Ana ligava para ex-colegas, implorando por depoimentos favoráveis. Uma respondeu: não posso. A firma me avisou para não me envolver. Outra bloqueou o número. Seu rede profissional evaporava, convites para conferências em Coimbra foram cancelados, e uma associação de advogados a expulsou. Meu currículo está manchado para sempre, confessou ela uma noite, voz baixa. O plot twist veio na mediação do divórcio. O advogado dela revelou um áudio antigo, uma conversa nossa de anos antes, onde eu admitia ajustar declarações fiscais para otimizar impostos. Isso prova que você também fraudou, disse ele. Meu coração parou por um segundo. Mas Pedro riu ao telefone: é editado. O contexto completo mostra que era legal, com contador certificado. Apresentamos o áudio integral no tribunal. O juiz descartou tentativa de difamação. A requerente agrava sua posição. Ana perdeu credibilidade. O juiz ordenou que ela pagasse minhas custas processuais. Com os ativos congelados, Ana enfrentou penúria. Tentou sacar de uma conta secreta, mas Pedro havia alertado o banco. O gerente ligou para ela: conta bloqueada por ordem judicial. Ela veio até mim, desesperada: me empreste dinheiro para o aluguel. Não tenho mais nada. Recusei. Você tem o salário de reserva da firma, menos as multas. Na verdade, a firma cortou tudo, ela devia mais do que ganhava. Começou a procurar trabalho freelance como consultora, mas clientes potenciais checavam seu histórico e recuavam. Suspeita de irregularidades, diziam. A polícia avançou. Interrogaram Ana no posto de Lisboa. Ela voltou pálida, narrando: perguntaram sobre as transferências para as Ilhas Cayman. Eu disse que era para otimizar, mas eles têm os e-mails. Pedro confirmou: evidências sólidas. Ela pode pegar até 5 anos se não colaborar. Ana implorou para delatar Miguel em troca de redução, mas ele já havia feito o mesmo, apontando-a como líder. O conflito interno a consumia. À noite, ela andava pela casa, murmurando planos de fuga para o Brasil, mas sem passaporte liberado. Eu, por outro lado, reconstruí. Vendi o imóvel no Algarve por um bom preço, investindo em um novo projeto, uma consultoria online para expatriados em Portugal. Clientes fluíam, um contrato com uma startup em Setúbal dobrou minha renda. Amigos comuns me apoiavam, organizando jantares sem Ana. Um disse: você foi inteligente, João. Ela achava que te controlava. Mas a napruja crescia quando Ana descobriu a venda do Algarve. Invadiu meu escritório. Aquela casa era nossa memória. Você a atirou como vingança. Respondi: era minha desde o início. Você a usou como alavanca para sua carreira suja. Outro reviravolta: a esposa de Miguel processou Ana por danos emocionais, usando o áudio como prova. O caso ganhou tração na imprensa local, com manchetes como escândalo na advocacia lisboeta, sócia acusada de fraude e affair. Ana tentou se defender em uma entrevista anônima, mas o jornalista revelou sua identidade. Redes sociais explodiram, perfis profissionais a atacavam. Ela deletou contas, isolando-se. Não saio mais de casa, disse ela. O mundo me julga. Pedro ligou com novidades, a firma aceitou acordo.
Ana devolve 80% dos bônus e renuncia a qualquer cargo futuro. Ela assinou relutante, perdendo pensão e rede de contatos. No divórcio, o juiz finalizou, bens divididos conforme provas. João retém a casa principal. Ana saiu com uma pequena pensão mensal, sob supervisão. Mas o moral pesava, ela confrontou: eu errei, mas você planejou tudo friamente. Isso te torna melhor. Silêncio meu a respondeu. A tensão culminava em uma audiência final. Ana testemunhou, admitindo fraudes para proteger a família, mas o promotor rebateu com documentos. Condenada a probation e multa pesada. Saindo do tribunal, ela me encarou: perdi tudo por ambição. E você? Eu parti, deixando-a com sua responsabilidade. O império dela ruíra, o meu, fortalecido pela verdade, prometia reviravoltas finais. Após a condenação à probation, Ana mudou-se para um apartamento pequeno em Alfama, alugado com o pouco que restava de sua pensão mensal. Eu finalizei o divórcio, retendo a casa em Cascais e expandindo minha consultoria freelance para incluir clientes internacionais via Zoom. Atendi um grupo de investidores brasileiros interessados em imóveis portugueses, fechando um contrato que dobrou minha receita. Pedro me avisou: ela ainda pode apelar da multa, mas as provas são irrefutáveis. Mantive distância, respondendo apenas a e-mails legais. A tensão ressurgiu quando Ana me contatou por mensagem: preciso falar sobre uma dívida que descobri. Pode ser um erro no divórcio. Marquei um encontro neutro em um café no Rossio. Ela chegou com papéis na mão, alegando que eu omiti uma conta conjunta em um banco no Porto. Isso muda a divisão de bens, disse ela, voz urgente. Examinei os documentos, eram falsos, com assinaturas forjadas. Isso é tentativa de fraude, respondi, ligando para Pedro ali mesmo. Ele confirmou: ela está desesperada. Vou notificar o tribunal. O plot twist explodiu dias depois. A polícia descobriu que Ana tentará transferir resquícios de fundos offshore para uma conta em Espanha, violando a probation. O investigador ligou para mim, seu depoimento inicial ajudou. Ela foi presa preventivamente. Ana me implorou por fiança durante uma visita à cadeia: eu só queria sobreviver. Me ajude a pagar o advogado. Recusei: assuma as consequências. Eu avisei sobre as fraudes. Ela chorou, admitindo: Miguel me arrastou, mas eu escolhi seguir. Enquanto isso, Miguel enfrentava seu julgamento. Delatou Ana novamente, revelando e-mails onde ela planejava culpar a firma inteira para se safar. O promotor usou isso para endurecer a pena dela: 2 anos de prisão efetiva, mais restituição total aos clientes lesados. A firma ganhou o processo civil, recuperando milhões. Ana apelou, contratando um novo advogado, mas perdeu no Tribunal Superior. Meu nome está em todos os registros criminais agora, lamentou ela em uma carta. Bloqueei o contato. Eu avancei na vida. Lancei um site para minha consultoria, atraindo clientes de todo o mundo lusófono. Um contrato com uma empresa de Setúbal envolveu auditoria de investimentos, ecoando ironicamente o que Ana fraudara. Amigos organizaram um churrasco em Cascais, um comentou: você reconstruiu tudo enquanto ela desabava. Mas a Napruja veio quando os colegas dela me procuraram. Uma sócia da firma perguntou: Ana mentiu sobre os trustes. Você tem mais provas? Forneci cópias, ajudando a firma a processar cúmplices menores. Outro reviravolta: Ana descobriu uma gravidez de Miguel, de meses antes do escândalo. Contou durante uma audiência de probation, pedindo clemência. É uma criança inocente, argumentou seu advogado. O juiz considerou, reduzindo a pena para 1 ano, com trabalho comunitário. Mas o DNA confirmou paternidade. Miguel, já condenado, negou responsabilidade, abandonando-a. Ana processou-o por pensão, mas perdeu por falta de recursos. Ele me usou e fugiu para o Brasil, disse ela a um amigo comum, que me repassou a notícia. A pressão sobre mim cresceu quando a imprensa ligou, querendo minha versão. Homem comum destrói império de esposa infiel, titulou um tabloide. Recusei entrevistas, mas o Bus atraiu clientes cautelosos com finanças.
Um investidor de Coimbra contratou-me para revisar trustes familiares, temendo fraudes semelhantes. Sua história é lição, disse ele. Enquanto isso, Ana cumpria pena em uma prisão de mulheres em Lisboa, trabalhando na lavanderia. Recebi uma carta dela. Aprendi que ambição sem ética destrói. Desculpe por tudo. Pedro finalizou os papéis residuais. Todos os ativos estão limpos no seu nome. Ela não pode mais tocar. Vendi o carro dela, que estava no meu nome, e investi em um novo projeto, um podcast sobre finanças éticas para casais, inspirado na traição. Episódios ganharam tração no YouTube, com ouvintes comentando dilemas semelhantes. Um episódio sobre proteger herança em casamentos viralizou, rendendo parcerias. A tensão atingiu pico quando Miguel retornou, fugindo do Brasil após extradição. Confrontou Ana na saída da prisão, exigindo que ela retractasse depoimentos. Ela recusou, gravando a ameaça e entregando à polícia. Isso levou à prisão dele por intimidação. Eu finalmente me livrei dele, disse Ana em uma mensagem bloqueada que vi por acidente. Mas o dano a ela era irreversível. Sem profissão, mudou para um emprego de secretária em uma pequena firma, sob supervisão. Eu reconectei com família. Visitei minha mãe em Évora, compartilhando o sucesso da consultoria. Ela disse: "Você agiu com honra, filho." Ela colheu o que plantou. Um novo romance surgiu com uma cliente, uma viúva de Porto precisando de assessoria financeira. Nossos encontros começaram profissionais, evoluindo para jantares casuais. "Admiro sua resiliência", disse ela. Mas evitei compromissos rápidos, aprendendo com o passado. Ana tentou um último golpe, processou-me por danos emocionais no divórcio, alegando que minha vingança a traumatizou. Pedro desmontou o caso com áudios e documentos, provando provocação dela. O juiz arquivou: requerente carece de mérito. Pague custas. Ela desistiu, mudando para o interior, em Santarém, para recomeçar longe de Lisboa. "Quero distância de tudo", escreveu a um amigo. O moral se solidificava. Minha vida florescia, consultoria expandiu para equipe de 3, com escritório em Cascais. Clientes valorizavam minha descrição em casos de traição financeira. Ana, por outro lado, pagava multas mensais, proibida de advocacia vitalícia. Um relatório final da firma a listou como ex-sócia banida por má conduta. Ela assumirá responsabilidade, mas o preço fora alto. A napruja diminuía, dando lugar à closure. Recebi uma notificação: Ana completará probation sem incidentes. Mas o escândalo a marcará, empregos vinham e iam. Eu, fortalecido, planejava viagens para expandir negócios no Brasil. A traição dela me ensinara: justiça legal cura, vingança cega destrói. O capítulo se fechava, mas lições ecoavam. Meses após Ana completar a probation, minha consultoria decolou de vez. Contratei 2 assistentes para gerenciar clientes no Brasil e Angola, fechando um grande contrato com uma rede de hotéis em Lisboa que precisava de auditoria financeira pós-pandemia. Pedro finalizou os últimos papéis, tudo resolvido. Ela assinou a renúncia total aos bens. Eu viajava mais, participando de conferências em Porto sobre investimentos éticos, onde compartilhava lições anônimas da traição sem detalhes pessoais. Uma palestrante elogiou: sua abordagem prática salva casais de armadilhas financeiras. A tensão final surgiu inesperadamente. Ana me enviou um e-mail de um endereço novo, de Santarém: "Preciso te ver." Descobri algo que muda tudo. Marquei um encontro em um parque neutro perto do Tejo, longe de memórias. Ela chegou com um envelope, revelando documentos antigos, uma apólice de seguro de vida que eu esquecera, listando-a como beneficiária principal. "Se algo acontecer, eu herdo a casa. Podemos anular o divórcio e dividir." Era um blefe, Pedro verificou. A apólice fora cancelada anos antes, substituída por uma em meu nome só. "Tentativa de extorsão", disse ele. "Notifique a polícia." Ana insistiu: "Eu mudei, João. Trabalho como assistente administrativa agora, pagando as multas devagar." Miguel me abandonou com a gravidez confirmada, mas perdi o bebê no estresse da prisão.
Aprendi que a ambição cega destrói famílias. Admiti que ouvir aquilo mexia, mas respondi: suas escolhas te levaram aqui. Eu protegi o que construí legalmente. Ela tentou apelar ao passado: lembra nossos planos iniciais? Podemos recomeçar como amigos. Recusei. Liguei para Pedro no caminho de volta, que iniciou o processo para bloquear contatos dela. O plot twist veio quando a polícia investigou o e-mail. Descobriram que Ana colaborara com autoridades em um caso maior, delatara cúmplices da firma por lavagem de dinheiro, reduzindo sua multa em 50%. O promotor me contatou, seu depoimento inicial foi chave. Ela ganhou liberdade condicional plena. Ana ganhou um emprego melhor como consultora paralegal em uma ONG em Évora, longe de advocacia plena. Mas o escândalo persistia. Uma busca online ainda listava seu nome em alertas profissionais. Eu avancei no romance com Maria, a viúva de Porto. Nossos jantares evoluíram para viagens curtas a Coimbra, discutindo finanças e vida. Você me ensina a proteger meu legado, disse ela, assinando um contrato de assessoria que virou parceria pessoal. Evitei casamento rápido, insistindo em pré-nupcial claro. Pedro aprovou. Boa lição do passado. Minha mãe, em Évora, a aprovou em uma visita. Ela parece sólida, filho. Diferente de Ana. Ana tentou um último contato via amigo comum. Diga a João que sinto muito. Quero paz. Ignorei, focando no podcast, que agora tinha 10.000 inscritos. Um episódio sobre reconstruir após traição financeira ganhou destaque, com comentários de ouvintes em situações semelhantes. Um escreveu: sua história me salvou de uma fraude no casamento. Expandi para workshops online, cobrando por sessões que ensinavam a rastrear trustes e evitar fraudes conjugais. A firma antiga de Ana fechou um capítulo, processou os últimos envolvidos, recuperando fundos. Um ex-colega me procurou para a consultoria. Depois do escândalo, precisamos de alguém honesto como você. Aceitei, expandindo rede. Miguel, extraditado, pegou 3 anos, sua esposa ganhou pensão integral. Ana testemunhou contra ele, ganhando proteção legal, mas perdeu amigos restantes. Mudou o nome profissional para recomeçar, trabalhando em projetos sociais. O moral se concretizava em uma audiência final de restituição. Ana devolveu o último pagamento aos clientes lesados, assinando sob supervisão judicial. O juiz disse: você assumiu responsabilidade, senhora Ana. Isso mitiga danos. Ela saiu livre, mas banida de carreiras reguladas. Eu assisti de longe, sem interagir. No carro, refleti: vingança legal não era ódio, mas equilíbrio. Ela colhera consequências, eu, crescimento. Anos depois, cruzei com Ana em uma feira de livros em Lisboa. Ela vendia um memoir anônimo sobre erros na carreira e redenção. Não paramos para falar, acenamos à distância. Minha vida seguia, casado com Maria, com um filho a caminho, consultoria com filial no Brasil. O podcast virou livro, best-seller em finanças pessoais. Ana, pelo que soube, casou com um professor em Santarém, focando em voluntariado. A traição me transformará de vítima em mentor. Justiça veio sem violência, através de leis e provas. Ana pagou por ações, aprendendo humildade. Eu ganhei sabedoria, construindo legado sólido. Fim de uma era, início de outra. E você, o que faria no meu lugar? Confrontaria com raiva ou planejar a justiça legal? Compartilhe nos comentários, sua opinião pode ajudar alguém nessa situação.